Muito bem, então vamos dar início à nossa reunião de Câmara Pública, primeira de 2 de agosto, 8 de 2023, com 19 pontos. Dava uma primeira palavra aos professores vereadores, se quiserem. Eu tenho uma interpelação, antes de entrarmos no período de ordem, tenho uma interpelação sobre a ordem de trabalho. Eu faço esta interpelação sobre o agendamento do ponto 13, que diz respeito a uma proposta de extinção honorífica, porque o que mobiliza a minha reserva não é a substância da proposta, é o processo de introdução deste ponto na ordem de trabalhos, por isso é que é uma interpelação ao Sr. Presidente sobre a formulação da ordem de trabalhos, que é uma competência do Sr. Presidente. E por isso é que não faço esta intervenção no ponto 13. Eu sublinho que a proposta, na sua substância, não me suscita qualquer reserva e a pessoa em causa não me suscita qualquer discordância. Mas podia suscitar, e esse é o meu ponto. Há uma longa tradição de procura de consensos em torno das propostas de distinções honoríficas a pessoas e entidades para garantir lealdade institucional, para proteger a Câmara de propostas sectárias a este nível e para respeitar as pessoas e as entidades que, em cada momento, merecem a sugestão de uma das partes, mas não obtêm o consenso do todo. E, portanto, para garantir esse consenso, é essencial uma conversa prévia entre o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, que não ocorreu, pelo menos comigo. O Sr. Presidente não teve essa conversa sobre essa proposta. Temos como exemplo o feriado municipal, que é a ocasião em que nós tradicionalmente atribuímos distinções honoríficas. Eu não tenho qualquer reserva que se atribuam distinções honoríficas se elas justificarem fora do período do feriado municipal, não é essa a questão. O Sr. Presidente já passou por 2 momentos de aprovação de distinções honoríficas, tinha a obrigação de saber que não é este o procedimento e que este tipo de procedimento pode abrir um precedente perigoso. Porque se começarmos todos a fazer isto, começamos a brincar às distinções honoríficas, com riscos para a imagem da Câmara e para o respeito das pessoas que uma das partes entende distinguir. Portanto, eu não podia deixar lavrado este protesto, porque se este procedimento encenado pelo Sr. Presidente se é deliberado, é um profundo desrespeito pelos vereadores e até pelas entidades em causa, pelas pessoas e pelas entidades em causa, porque o consenso é o garante do respeito da Câmara por essas entidades, porque a condecoração, a distinção de pessoas e entidades não deve ser matéria de divergência política, não deve ser matéria da divergência que habitualmente se tem em relação aos outros assuntos por uma questão de respeito pelas pessoas e pelas entidades. Portanto, se foi deliberado é um profundo respeito pelos vereadores, se não foi é uma inabilidade inqualificável, ainda por cima, feita numa reunião pública de Câmara, que era perfeitamente evitável. Portanto, fica registado o meu protesto e espero que este procedimento não abra um precedente perigoso. Obrigado. Sim, relativamente, já que o vereador Sérgio Lopes, antes de mais, bom dia a todos, peço desculpa, pegando naquilo que o vereador Sérgio Lopes acabou de dizer e tendo em conta que nesse ponto nós tínhamos também algumas questões relativamente à proposta em si, que na sua base vão de encontro àquilo que acabou de ser dito pelo vereador Sérgio Lopes, dizer que subscrevemos a posição do PS nesta questão. Depois, trazemos aqui mais algumas questões para o quê? Ok, era uma interpelação, ok, está bem, pronto. Depois tenho uma questão aqui para o período antes da ordem do dia, não sei se pode ser já, se igual, peço desculpa. Muito bem, passamos então para o período de ordem do dia.
Sérgio Lopes, alguma questão? Mas, Sr. Presidente, eu tenho questões para colocar no período de ordem do dia, mas eu não posso deixar de constatar que o Sr. Presidente não tem resposta à minha interpelação. E não tem uma justificação para nos apresentar porque é que optou por apresentar uma proposta de extinção honorífica sem salvaguardar, sem garantir previamente que havia consenso. Se não ponderou que havia um risco de a sua proposta não ter o acolhimento de todas as partes e que isso era, de alguma forma, desagradável para a Câmara e para a pessoa agraciada. Eu lamento que o Sr. Presidente não tenha resposta a uma interpelação feita por mim sobre um aspecto que eu considero importante. Eu não o fiz por fazer só para deixar registado, era para, de alguma maneira, obter do Sr. Presidente um esclarecimento. PSD. E tenho questões a colocar no período de ordem disso, mas permaneço na minha interpelação para saber se o Sr. Presidente tem ou não alguma satisfação a dar-nos sobre este procedimento na formulação da ordem do dia. Relativamente aqui ao período antes da ordem do dia, nós trazemos aqui pelo menos duas questões, eu vou colocar uma, depois o vereador Tiago colocará outra questão. A questão que eu vou colocar tem a ver com uma notícia que saiu agora por estes dias, relativamente à divulgação dos contratos de investimento que previam os incentivos financeiros para a ampliação da Riastone Ilha. E aqui a minha questão, ou a nossa questão, é perceber o que é que se passou, o que é que não foi feito, o que é que impediu esta aquisição dos terrenos que era necessária para que esta ampliação acontecesse, porque havia aqui uma série de assuntos já tratados, já terrenos avaliados, terrenos pensados, perceber o que é que no fundo, o que é que aconteceu. Não sei porque é que se estão a rir, basta ir à ata de 21 de novembro de 2019 para comprovar isto que eu estou aqui a acabar de dizer. Queríamos perceber o que é que aconteceu, porque este é de facto um assunto importante, é um assunto é uma matéria que deixa o município mais pobre, naturalmente, porque a expansão da Riastone, como todos compreendemos, para o desenvolvimento económico do concelho era importante, até porque estaríamos a falar aqui de mais uma série de postos de trabalho, que na realidade estamos a constatar por esta notícia não vai acontecer. Portanto, gostávamos de saber o que é que, depois do trabalho que foi executado, a que é que não se deu continuidade ou o que é que aconteceu para que esta situação não tenha tido seguimento. Antes de mais, bom dia a todos, Sr. Presidente. Aqui é só uma nota para perceber qual é o ponto de situação, o que é que está previsto. Fazendo enquadramento, num dos Conselhos Municipais de Educação, 2021, num dos pontos de ordem de trabalhos, e foi na altura abordado por esta nossa intenção de dar nota aos conselheiros de se iniciar a revisão da Carta Educativa, tendo na altura realizado alguns contactos com a Fundação Manuel Leão. Como saberá, foi uma instituição que dá apoio nesta execução, entre outras, da feitura das cartas educativas, e foi quem em 2007, e depois na revisão de 2016 também nos deu este apoio. Sendo a Carta Educativa a nível municipal entendida como instrumento de planeamento e ordenamento também perspectivo de edifícios e equipamentos educativos do Concelho, entre outras funções que terá, estando nós nesta fase de submissão das candidaturas de financiamento de 3 projetos, questiono, Sr. Presidente, o que foi feito, o que é que está previsto ser, uma vez, como será do seu conhecimento, 5 e 5 anos, deve ser avaliada a necessidade desta revisão da Carta Educativa e, conforme já referi, a última revisão foi em 2016, sendo este um documento estratégico de extrema importância a nível municipal, uma vez que demora a sua feitura, a aprovação dos órgãos competentes
de um período bastante considerável, pergunto qual é o ponto de situação, se já está a ser desencadeado alguma forma de ponderar esta revisão, enquadrando que está previsto naquilo que são as inovações, investimentos e reordenamento da rede escolar do município, ou se tem previsto, no futuro próximo, esta matéria na agenda do Conselho Municipal de Educação. Sr. Presidente, posso? Eu quero colocar duas questões, uma relacionada com a rescisão do contrato de prestação de serviço com o anterior diretor de 3 Milhas, para dar nota de que, em resposta a um requerimento por mim feito, obtive finalmente esclarecimento sobre o contexto da rescisão do contrato do anterior diretor, porque, uma vez que não tinha sido cumprida a cláusula 5ª do contrato, que terminava um aviso prévio de 60 dias para a rescisão daquele contrato sem indemnização, e porque não tinha sido esclarecido pelo Sr. Presidente quando lhe foi colocada esta questão, tanto numa reunião da Assembleia Municipal como deputado municipal, como numa reunião de Câmara em julho, numa questão colocada por mim, obtive, em resposta ao requerimento por mim elaborado, dizia eu, e ficamos a saber que foi elaborado um contrato de rescisão assinado pelo Sr. Presidente, que aceita a rescisão sem aviso prévio e que desobriga o prestador de serviço de pagar a indemnização correspondente. Eu tenho que registar o lamento pelo facto do Sr. Presidente, ainda que tenha Vossa Excelência assinado o contrato, que não nos tenha prontamente esclarecido, assim questionado em Assembleia Municipal e Câmara Municipal sobre o assunto. De todo modo, há uma questão que importa colocar, é que razão de interesse público presidiu a que prescindíssemos de receber a indemnização devida, que nos termos da cláusula 5ª devíamos ter recebido. Mas que, como foi formulado um contrato de rescisão daquela prestação de serviço, uma das cláusulas desse contrato de rescisão do serviço era a desobrigação do prestador de serviço de pagar a indemnização por não ter avisado previamente. Depois, outra questão diz respeito ao funcionamento da Biblioteca Municipal no mês de agosto, para elogiar a decisão de abertura do serviço da Biblioteca na Costa Nova durante o período estival, conforme foi recentemente anunciado. É uma medida que eu considero positiva, porque garante uma certa continuidade daquele serviço no verão e porque descentraliza o serviço, para onde estão muitos potenciais utilizadores. Aliás, a propósito disso, é importante dizer que a descentralização do serviço da biblioteca devia até ser permanente, e nos últimos anos essa proximidade ficou empobrecida pelo desaparecimento de alguns polos. Continua, no entanto, esta abertura do polo na Costa Nova durante o período estival não deixa, não apaga a necessidade de apontar como negativo o encerramento durante 22 dias do edifício da biblioteca durante o mês de agosto. À semelhança de anos anteriores, no meu entendimento continua a ser uma má notícia. Eu acho que o serviço deve funcionar todo o ano, sem interrupções. Agosto até é um mês de potencial crescimento de utilizadores. Eu bem sei que haverão razões de ordem prática, nomeadamente relacionadas com a gestão dos recursos humanos, que de alguma maneira dificultam a abertura do edifício da biblioteca durante o mês de agosto. Mas a biblioteca não é um serviço de segunda necessidade, e o seu encerramento não pode ser assumido como uma rotina normal. E, portanto, eu volto a apelar, à imagem daquilo que fiz no ano anterior, que nos próximos anos se criem as condições organizacionais para manter o edifício da biblioteca a funcionar durante todo o ano, neste caso, durante todo o mês de agosto. Muito obrigado. Em relação à biblioteca, começando exatamente pelo final, a biblioteca não encerra apenas em questões de
de ordem relacionada com os recursos humanos, mas também com todas as questões associadas à gestão de todo o acervo, higienização, catalogação, e sim, naturalmente é um período, aliás, todo o período de verão é um período complexo do ponto de vista de gestão de recursos humanos, mas existe um serviço que é imprescindível para o bom funcionamento da biblioteca e da rede de bibliotecas, que compreende exatamente as bibliotecas escolares, e este serviço é feito exatamente durante este período, que é, como eu estava a referir, é a atualização de todo o catálogo, é a verificação de livros que estão, das condições desses livros, se encontram em condições para se manterem disponíveis para requisição, e naturalmente que é necessário, tendo em conta a redução de equipa durante este período, não só durante o mês de agosto, mas mesmo em julho também já se verifica esse decréscimo. Relativamente à biblioteca de verão, houve efetivamente um esforço para que, apesar de existir uma equipa curta ao nível dos recursos humanos, este serviço está assegurado ao nível da requisição, ao nível da hora do compro, ao nível da consulta de periódicos, de pré-serrida, seja material, ou seja em papel, seja em formato digital, todos esses serviços estão disponíveis. Ou seja, a biblioteca no ano passado teve efetivamente encerrada. Este ano existe uma resposta, embora não seja exatamente no edifício central. Era isso que eu gostaria de dizer. Relativamente depois o Sr. Presidente acrescentará aquilo que entender necessário, relativamente à questão da rescisão do contrato do anterior diretor, como sabem, ele quando anuncia a saída do projeto 23 Minas, refere a entrada noutro projeto análogo, e entendeu-se que efetivamente esta seria a forma mais correta de se permitir que esta pessoa que já não pretendia ter esta ligação com o projeto 23 Minas, que efetivamente seguisse o seu caminho, e que o projeto 23 Milhas ficasse assegurado, assim como ficou a esse nível. Obrigado. João. Bem, bom dia a todos, caros vereadores, cara imprensa, caro público. Compete-me apenas dar aqui alguns esclarecimentos sobre a questão que foi levantada pela Sra. Vereadora Fátima Teles relativamente à eventual expansão da unidade industrial da aviação. De facto, este processo, quando nos chegou às mãos no início do nosso mandato, tinha aqui alguns desenvolvimentos, contudo importa referir que esses desenvolvimentos eram na sua essência um bocado limitados, uma vez que não só a aquisição de terreno estava mal instruída, como a própria delimitação da área de expansão também não estava definida nem devidamente articulada com o ICNF. Desenvolveu-se todo o trabalho, que tem o seu desfecho próximo da sua completa conclusão, e recordo que inclusive estavam apenas assinalados alguns terrenos para a aquisição, contudo eram terrenos que não cumpriam com aquelas que são as regras definidas pelo ICNF, nomeadamente que esses terrenos tenham condições semelhantes ou melhores que aquelas que se pretendem desafetar do regime florestal, para além que esses próprios terrenos a adquirir também deverão ser contíguos ao regime florestal. Portanto, é que tínhamos assinalado alguns terrenos, recordo, na Serra da Estrela, em que nem tinham qualidade, até porque eles eram predominantemente rochosos, e não tinham qualquer continuidade ou não eram contíguos ao regime florestal. Entretanto, diligenciaram-se procedimentos para a aquisição de terrenos,
que foram concluídos. Esses terrenos já foram comprados pelo município, já foram escriturados e neste momento apenas falta concluir esse processo junto da Conservatória para que se possa dar os documentos finais para o ICNF, mas o ICNF já aceitou os terrenos, por isso é que foram adquiridos, já deixou todo o perímetro para a desafetação do regime florestal, portanto o procedimento está concluído neste momento, falta um outro documento a apresentar ao ICNF para concluir, mas já temos todo o processo fechado, portanto é isto apenas que me compete informar. Muito bem, muito obrigado, Srs. Vereadores, de dar aqui algumas notas. Eu, relativamente ao Sr. Sérgio e a insistência que faz sobre o ponto 13, na altura de discutirmos o ponto 13, falarei sobre ele e as razões que nos fizeram de um modo excepcional e que está previsto naquilo que é o regulamento municipal das distinções honoríficas e chave de honra de ilha e, portanto, falarei sobre isso. Aliás, o documento é muito claro sobre essa situação, uma proposta de deliberação, independentemente do PSD também subscrever esta situação, darei os esclarecimentos necessários e, tratando-se de uma única só pessoa, não vejo essa questão da relação com concertação. Também não vejo esta questão das reuniões públicas ou privadas ter uma importância tão grande para esta situação, dado que não faço distinções sobre as matérias que tragam umas reuniões ou outras. Portanto, para mim são reuniões de campo e, portanto, a seu tempo trarei sempre nos assuntos que são importantes de resolver, com a pertinência e com a urgência que vir desejar. Relativamente à notícia, esta notícia do ECO ou de outro jornal qualquer, temos que nos focar sempre nas datas a que estas notícias são lançadas cá para fora. E há algum delay sobre essa informação, independentemente da valorização que o PSD possa dar a essa questão ou não. É importante saber que o PSD teve nas mãos a mesma solução e não teria, nem enviou, nem tratou dela. E, portanto, aquilo que está neste momento é tratado de uma forma singular, diria eu, porque só haveria uma forma de tratar deste problema, como o Sr. Vereador disse, e está tratado, e também há aqui um retrocesso na forma de podermos ter aqui fundos comunitários que possam alavancar este projeto. É evidente que o Governo da Nação está a par do processo, o AICEP, que foi o organismo que eu tenho conhecimento que esteve envolvido na gestão dos fundos para esta fábrica, que tem muito a ver com aquilo que são as necessidades do IKEA para os próximos anos e aquilo que temos que produzir na nossa fábrica da Riastone para alimentar as necessidades do IKEA. O processo de formalização das necessidades do IKEA para com a Riastone também ainda está em conversações. A ideia que nós temos é que em setembro o Governo irá criar uma linha especial de 155 milhões de euros para que estes projetos possam novamente ser colocados à discussão e avaliados. E, portanto, a partir daí, eu penso que tanto a Riastone como a Câmara Municipal de Ilha, e aliás, há deliberações durante este ano sobre a aquisição dos terrenos que deram como objetivo e na altura nunca se falou sobre esta questão. Portanto, teve que vir uma comunicação social falar sobre isto. Portanto, já tinham esse objetivo, nunca falámos sobre se o investimento ia ser ou não realizado. Nessa altura, nós já sabíamos que iria haver aqui um atraso substancialmente de 1 ou 2 anos, porque esta questão de 2019 até 2023 tem aqui 2 anos em que tivemos sobre uma pandemia que se registrou 20 e 21 e, portanto, houve uma alteração completa nos consumos e naquilo que é os regimes produtivos. Portanto, acho que o projeto terá pernas para andar no futuro, isto é as garantias que nós temos da Visabeira. No entanto, a Visabeira ainda terá que comprar os terrenos à Câmara para poder fazer a sua nova fábrica. Da parte da Câmara Municipal com o ICNF, o Sr. Vereador já esclareceu sobre esta situação e, portanto, penso que agora sim a Câmara Municipal está disponível para negociar esses terrenos com a Visabeira, havendo desde há muito tempo uma conversa muito próxima com o seu administrador ou com o seu Conselho de Administração sobre esta matéria, em que a Câmara Municipal já mostrou a disponibilidade para continuar a vender os terrenos para este objetivo da nova fábrica ou da ampliação da fábrica da Riastone. Quanto ao Conselho Municipal de Educação e à Carta Educativa, eu penso que esta Carta Educativa poderá ter uma validade até 2026.
Não precisamos de estar, neste momento, preocupados com esta carta educativa. No entanto, Sr. Vereador, tem havido trabalhos da nossa parte para consertar, para já, aquilo que possam ser os fornecedores deste serviço. É um serviço que possa custar à Câmara entre 17 e 20 mil euros. É um serviço onde há vários proponentes para o fazer. Portanto, a Câmara Municipal já diligenciou isso mesmo. A seu tempo, no Orçamento Municipal, será inscrita esse valor para podermos, então, avançar para a revisão da Carta Educativa, não percebendo nós que haja uma necessidade neste momento, independentemente das obras que vamos realizar, e que, espero eu, que com sucesso, até ao mês de setembro, consigamos meter já os 3 projetos naquilo que é o aviso de candidatura que está disponível, e pelo trabalho que foi feito para que estes fundos do PRR possam financiar essas mesmas obras de reabilitação das 3 escolas, Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, a José Ferreira Pinto Bastos, a B23 em Ilha, e a Fernando Martins, na Gafenda da Nazaré. Penso que temos tudo pronto para que possamos ter aqui estas escolas reabilitadas a médio prazo. Quanto ao Jorge Lourenço, ao nosso diretor de 23 milhas, pois cumprimos completamente aquilo que tínhamos que cumprir. O Jorge também, na altura, manifestou a vontade dele, como o Sr. Vereador disse, de sair por encontro de novo desafio bem perto de casa. Achamos que esta foi a forma confortável de ficarmos com uma relação estável com uma pessoa que se entregou por mais de 6 meses à Câmara Municipal. Portanto, não terei muito mais a dizer, nem veria aqui como lógico este valor de indemnização para a Câmara, nem isso seria um problema, e juridicamente o fizemos para que não houvesse aqui questão. Salientar também a importância que o Sr. Sérgio deu à biblioteca, a justificação que a Sra. Vereadora deu, e dar os parabéns também a todos aqueles que colaboram diretamente com a Câmara e que usam da sua disponibilidade, muitas das vezes, para também fazer algum regime de voluntariado ao serviço destas iniciativas. No entanto, parece-me que, mesmo com o quadro pessoal e com a introdução de novos elementos durante este ano, já no quadro pessoal das bibliotecas e do museu, ainda não temos índices satisfatórios para podermos também ter frequência. No entanto, reforço aqui também uma das atividades que foi feita e foi também discutida no Conselho Municipal da Juventude e também da Educação, a questão da abertura da biblioteca até às 20 horas, para que possam alguns alunos estudar e fazermos este teste piloto. Portanto, acho que estamos concertados sobre esta matéria. Não será difícil, independentemente do trabalho que se vai realizar dentro com a porta fechada, de nós pensarmos disto para o futuro. No entanto, fica a nota do Sr. Vereador, e se houver essa disponibilidade, depois estaremos atentos e continuaremos atentos para também verificar a afluência de pessoas e aquilo que são os registros também das possibilidades que a Câmara terá de dar a resposta a estas situações. Dava uma segunda intervenção aos Srs. Vereadores, do Sr. Seixão. Eu queria só dizer aqui, fazer aqui um comentário relativamente à questão da Riazatona, um comentário muito rápido. Eu acho que tem sido a panagem deste Executivo que governa desvalorizar o trabalho do anterior Executivo PSD. Penso que, no fundo, isso é uma forma de desculpar a sua inoperância ou a sua incompetência, o que lhe queiramos chamar. E volto a remeter-vos para a leitura da ata de 21 de novembro de 2019, onde estão explanadas aqui uma série de decisões e de trabalhos já executados. Não tenho mais nada a dizer. Aliás, relativamente a esta questão do diretor do 23 milhas, do Jorge Lourenço, penso que se havia esta rescisão de contrato assinado a 20 e tais de março ou de abril, ou penso que era por essas alturas, não consigo compreender como é que as perguntas que foram colocadas aqui nesta sala nunca tiveram resposta que está explanada no contrato. Não percebo. Se
se havia já esta situação esclarecida em março, porque é que em junho ou em julho, ou quando as questões foram colocadas, a resposta não foi dada exatamente como está escrito no documento. Mas, pronto, isso também nos deixa aqui possibilidade de interpretarmos estas questões conforme, obviamente, entendemos. Obrigado. Sr. Presidente, sobre o funcionamento da biblioteca, está visto que os recursos são finitos e que há dificuldades, e eu acho que todos concordamos que não viria mal ao mundo, bem pelo contrário, que o edifício da biblioteca funcionasse durante o mês de agosto. Portanto, assumamos isso como um objetivo, não nos resignemos a essa fatalidade, porque é importante, é positivo que o serviço da biblioteca funcione de forma contínua. Quanto à rescisão do contrato com o anterior diretor do 23 Milhas, à minha pergunta, qual a razão de interesse público que presidiu à desobrigação do pagamento da indemnização por parte do prestador de serviço à Câmara, é essa a minha pergunta. A resposta é nenhuma razão de interesse público. Não houve nenhuma razão do interesse do município, quando falamos do interesse público é do interesse do município, não houve nenhuma razão do interesse do município que tenha justificado aquela rescisão sem cobrança da indemnização devida nos termos da cláusula quinta do contrato. A razão que eu entendi justificar recorrer-se a um contrato de rescisão de contrato para desobrigar o pagamento da indemnização é que o prestador de serviço precisava de assumir de imediato um novo desafio profissional e, portanto, entendemos não obstaculizar a cessação de imediato da prestação de serviço. Nós não temos que cuidar do interesse particular do prestador de serviço. Nós temos que cuidar do interesse público, do interesse do município de Ilha. E, nos termos do contrato que foi firmado com esse prestador de serviço, ele estava obrigado, assim como a Câmara estava obrigada em sentido inverso, a um aviso prévio de 60 dias da sua intenção de cessar o contrato, sem pagamento de indemnização. Ora, se o aviso prévio não acontece, há um dever de pagamento de indemnização que o Sr. Presidente, ao assinar aquele contrato, decidiu não cobrar, por nenhuma razão de interesse público, de acordo com a interpretação que eu faço da resposta à minha pergunta. E, portanto, é essa a conclusão que eu retiro das decisões políticas da maioria no que diz respeito a este assunto e faço naturalmente uma apreciação negativa dessa decisão. E a resposta tardia e o lapso de memória ao longo deste tempo, quando questionados sobre o assunto, não deixa de ser eloquente sobre, eventualmente, a própria apreciação negativa que a maioria faz da sua própria decisão. Porque, de facto, não é compreensível que, se formos ver as gravações das reuniões, tanto da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, não é compreensível que, ao longo destes meses, não tivesse sido possível uma resposta tão preparada e tão completa como nos foi dada agora. Não se justifica, só mesmo por lapso de memória, o que, quando estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 3, 4 meses, é inverosímil, para dizer o mínimo. Mas fica o esclarecimento, e acho que é um esclarecimento com muita clareza para quem quiser tirar as suas ilações. Sr. Presidente, posso só acrescentar aqui um aspecto que me parece importante até para esclarecer que esta matéria da Carta Educativa para o futuro tomar as melhores decisões. O Decreto-Lei nº 7 de 2003 prevê, na sua redação, a obrigatoriedade de avaliar as necessidades da revisão da Carta Educativa de 5 em 5 anos. Portanto, a nossa última revisão, que foi em 2016, portanto, o ano que refere, portanto, não se enquadra. Portanto, tem que haver uma avaliação, sobretudo naquilo que está vertido neste Decreto-Lei,
naquilo que são os objetivos, que são as ofertas educativas, o processo de ordenamento do território, entre outros. E depois dizer também que, sendo a Carta Educativa um instrumento de planeamento crucial para o desenvolvimento da política local do nosso município e de todos os outros, fruto também das constantes alterações legislativas do Ministério da Educação, importa estar atento àquilo que está vertido na atual Carta Educativa, porque muitas das matérias que estão lá estão descontextualizadas e não lançam aquilo ou não enquadram naquilo que está a decorrer nas políticas educativas do Ministério da Educação e também nas ofertas educativas dos nossos 3 agrupamentos. Dizer também que o Ministério da Educação, conforme saberá, comparticipa não só no apoio administrativo, mas participa em 50% daquilo que possa ser a entidade que eu referi, ou outras, e temos aqui uma próxima, que é a Universidade de Aveiro, que poderá dar esse apoio. Portanto, esta última nota apenas só para referenciar que talvez fosse importante que o Conselho Municipal de Educação desse aqui alguma atenção, ou pelo menos desse início a este processo, como referi na intervenção inicial, não é um processo rápido, é um processo que depende aqui do envolvimento de todos os conselheiros, de todos os parceiros estratégicos a nível da educação e não só, também a nível daquilo que é o PDM do nosso município, para se começar a pensar no futuro. A questão das obras, e muito bem, iremos também na próxima reunião de Câmara analisar os projetos que já foram dados a conhecer às diretoras dos nossos agrupamentos, são parte daquilo que deve ser a atualização da Carta Educativa, mas muito mais haverá para refletir e projetar os próximos 5 anos, que é o período em que a Carta Educativa deve ser revista. Portanto, entenda esta minha intervenção como positiva e dando os contributos daquilo que também faz parte da minha experiência profissional. Muito bem, agradecer a colaboração de todos também nesta segunda intervenção. Eu acho que a sua vereadora Fátima Teles tem tido um problema neste percurso da oposição. Não conhece bem os dossiês, os processos, poderá vir para aqui tentar encontrar uma resposta que nem sempre é melhor, olhando sempre aqui para o seu lado direito, e olha, do seu lado direito já resolvemos, não deixámos por resolver, já resolvemos. Portanto, está limpa essa situação e está pronta para venda, uma coisa que eu não encontrei cá. E, portanto, não estou a desvalorizar o trabalho que alguém fez, ou, aliás, o seu vereador disse que realmente haveria soluções, haveria realmente uma ata esse tipo, mas essas soluções não eram aceitáveis. E eram perceptíveis à data como são perceptíveis agora. Portanto, essa é que é a informação que nós devemos reter. Ou seja, as 3 parcelas de terreno, que há um memorando de uma empresa que ofereceu aqui uns milhares de hectares, não tinham nada a ver com as necessidades que nós precisávamos. Se quiser, recorde esses documentos todos. Estão anexos. Portanto, tenho conhecimento que houve trabalho feito pelo Executivo anterior, que eu valorizo, mas que depois não serviu. E que sabíamos à data que não ia servir. Portanto, a senhora não desvalorize nem o Executivo anterior, porque eu não o fiz. Só lhe estou a dizer, o trabalho que fez não serviu para a questão que nós já resolvemos, e está resolvido. Essa é que é a questão principal. Olha, até estou a ver aqui a senhora sabe, deixe-me desde já cumprimentá-lo, também pode ser uma questão engraçada para a senhora perceber também o que estava feito e o que já foi feito e o que ainda não está feito. Daqui a um bocadinho sobre a zona industrial 4.0 da Gafanha da Aquém. Também temos algumas notas para lhe dizer. E não estamos a desvalorizar nenhum trabalho. Agarramos no trabalho e estamos a tentar pô-lo da forma que nós achamos e que a lei o permite, correto, disponível para venda desses lotes. Também nunca falou sobre isso durante estes 2 anos. Porquê que a zona 4.0 da Gafanha da Aquém ainda não se venderam os lotes? Ainda não falou sobre isso. E olha, foi inaugurada com pomba e circunstância, que eu estive lá. Está a ver? Também são essas as questões que é preciso ressalvar nestas situações. Bem, eu acho que o Sérgio percebeu perfeitamente o processo, percebeu também relativamente ao trabalho que a Câmara fez e o Executivo fez de forma correta sobre esta rescisão e de forma a justificar também a tramitação. É claro que com toda compreensão, permitam a memória muitas das vezes vai
vai levantar aquilo que foram as nossas atitudes. E, portanto, olha, eu acho que nesta tive um discernimento correto, correu bem, tivemos uma relação com uma pessoa que valeu a pena tê-la, a Câmara nem perdeu nem ganhou, o Jorge Moraes também nem perdeu nem ganhou, portanto foi a atitude correta entre duas pessoas que se sentaram à mesa para resolver um problema que evidentemente já levantou outras questões sobre a existência ou não de um diretor artístico nesta data, o temos a decorrer, a possibilidade de termos um chefe de núcleo para esta área da cultura e, portanto, olha, vamos tentando resolver da melhor forma para que o projeto cultural do município de Ilha, que está sob a responsabilidade da sua vereadora Mariana Ramos, tenha as melhores soluções do futuro e é isso que me interessa, olhar para a frente e não para trás. Ao seu vereador Tiago Lourenço, eu tenho alguma dificuldade em falar consigo sobre este assunto ou continuar a falar, porque se era de 2016 e se eu sair daqui em 2021, eu vou ter que rever esse trabalho todo que estava feito já da revisão, porque devia ter acontecido nesse ano de 2021. E eu dei nota que se iniciou, iniciou-se, está lavrado em ato. Exatamente. Portanto, nós, o iniciar e abrir um processo desses, nós também o queremos fazer. No entanto, eu acho que continuo-lhe a dizer, podemos pensar de 10 em 10 anos. Não precisamos de andar aqui de 5 em 5 anos a pensar sobre esta matéria e estamos a falar aqui no artigo 3, no artigo 15, no número 3 do Decreto-Lei 21 de 2019, na sua redação atual. Portanto, pode haver aqui algum má interpretação, ou podemos não estar a ver o mesmo Decreto-Lei. No entanto, eu é que lhe digo, tenho vontade realmente de fazer isso. Vamos pedir, se assim, isso também está muito na responsabilidade do adjunto, se ele o entender, acho que o Sr. Vereador pode participar connosco também naquilo que é a interpretação do antigo documento e do atual documento. Temos algumas propostas em cima da mesa, nomeadamente a empresa que também referiu, também soubemos disso, foi aquilo que eu lhe disse, não sei se o valor atual está anda tudo abaixo dos ajustes diretos de 20 mil euros, portanto é quase tabelado no mercado sobre isso. Mas acho que sim, temos que pensar nisso agora para esta reformulação, mas dar-nos um bocadinho de folga para nós termos aqui outras coisas que são importantes para nós termos no quadro comunitário a resposta, e já temos esta sobre a reabilitação das 3 escolas, e como sabe, já estava prevista também a escola EB1 da Norte da Gafanha da Encarnação. Nós estamos a avançar com o projeto porque queremos ver duas coisas. Primeiro, se conseguimos dar uma resposta para a efetiva procura que existe neste momento no pré-escolar e naquilo que depois será a resposta do primeiro ciclo e, consequentemente, depois no segundo e terceiro ciclo. E com esse trabalho nós queremos ver também se até outubro conseguimos ver se algum remanescente que possa haver no PRR possa ter cabimento para esta escola da Gafanha da Encarnação. E, portanto, estamos aqui com estas prioridades todas nas nossas equipas e, portanto, se nós conseguirmos também que esta escola, que já está hoje referenciada também no Portugal 2020, portanto, será sempre uma realidade, por um fundo ou por outro, terá sempre, a Câmara Municipal identificou estes projetos como sendo projetos, como sabe, a saúde e a educação são 2 pilares fundamentais do nosso compromisso eleitoral. Portanto, nós queremos, no fundo, que isto se registre, depois temos a decisão que também existia de manter a escola no centro ou não da Gafanha da Encarnação, e ainda temos aqui outro problema que é o sócio educativo da Gafanha, como é que irá funcionar no futuro, depois com a entrada desta nova escola também em atividade. Mas isso são problemas que também iremos resolver no futuro e ver como é que eles se vão estar no terreno, desculpem lá, vão ter a sua solução em 2024, 2025, espero já estar a discutir essas matérias. Muito bem, eu dava em... A solução terminar, normalmente disponível para aqui para entender, dar esta nota apenas, que a educação, um hiato de 10 anos, naquilo que é a mudança, a nível do Ministério da Educação, daquilo que são as práticas e opções necessárias dos nossos 3 agrupamentos, 10 anos, volto a dizer, é um hiato muito grande, muito dilatado para aquilo que são uma necessidade, ou que é uma necessidade de atualização em políticas e em matéria de educação. Por isso é só esta uma nota. Muito bem, olha, também só dar-lhe uma nota também, no trabalho que fizemos com o Ministério da Educação, nomeadamente com este Ministro, o Dr. João, enquanto Secretário de Estado e agora Ministro, ele também nos disse que em 24 iria reformular todo o processo educativo. Portanto, se calhar vamos juntar uma coisa e outra, mas fazer uma carta educativa interessante. Muito bem, fica só esta nota.
Eu passaria então para a nossa ordem de trabalhos. Começaria pelo ponto 1, temos a ata 14 de 2023, da nossa reunião ordinária de Câmara de Ilha, realizada a 7 de julho de 2023. Alguma pessoa tem alguma questão? Algum dos seus vereadores? Muito bem. Passaria para o ponto 2, onde temos a ata 15 de 2023 da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ilha, realizada a 20 de julho de 2023. Alguma questão? Obrigado. O ponto 3, Miss Quebra-Mar 2023, 2, 3 e 4 de agosto, sua redação, pedido de isenção de taxas de ratificação. Alguém tem alguma questão? Abstenção com declaração de voto. O ponto 4, Miss Quebra-Mar 2023, de 16 e 17 de dezembro, pedido de isenção de taxas, aprovação. Nenhuma questão. Ponto 5, pensa preço de venda a público do Mata Bicho do Convés, pedir a vossa aprovação. Alguma questão? Nenhuma questão. Não, só Força. tenho é só uma curiosidade. Perceber qual é o tamanho ou a quantidade de... Sim. 100 mil. 100 mililitros. Não é um copinho. Não, são dois. Duas doses. Ponto 6, Festival de Cabelos Brancos 2023, venda de sacos de algodão rodados, pedir a vossa aprovação. Ponto 7, apoio à participação dos alunos da Escola Secundária da Gafena de José, na final da 9ª edição da Apps for Good. Aprovação, pedir a vossa aprovação, desculpem. O ponto 8, temos a libertação de garantias bancárias e a restituição de reforços de caução. Estamos a falar do PAMUS do curso 8, votávamos os 3, A, B e C. Primeiro, PAMUS do curso 8, corredor ciclável, alteração viária da rotunda da Praia da Barra, remodelação, arranjos urbanísticos no município, qualificação da Frenteria, Gafena de Aquém. Alguma questão? Não. Os autos de medição para aprovação, requalificação e ampliação do Salão Cultural da Unidade Decente de Cuidados de Saúde Primários da Gafena da Encarnação, a reabilitação do pavilhão desportivo da Gafena do Carmo, águas residuais da Gafena da Encarnação e Carmo, PAR 012 e pluviais de Ilha, e vias municipais de conservação e abertura de novas, requalificação da Rua das Cancelas, segunda fase. Alguma questão? Não. No ponto 10, protocolo de repartição de responsabilidade de encargos e respectiva com participação financeira entre o município de Ilha e Águas da região da Aveiro. Alguma questão? Ponto 11, com participação financeira ao Sporting Clube da Vista Alegre, protocolo de cooperação e aprovação. Bem, eu dava só uma nota aqui rápida sobre este assunto. Apesar dele estar bem verificado. Bem, este é um assunto que nos deve algum trabalho, porque temos ali uma situação também em termos de terrenos e de regularização desses terrenos também em curso. Precisamos também de fazer a avaliação do impacto que este crescimento possa ter. No entanto, achamos que esta candidatura ao Fundo Crescer 2024 do Sporting Clube da Vista Alegre, que foi feita com sucesso, deveria ter aqui a nossa validação, não só pelos investimentos que a Câmara tem vindo a fazer neste complexo municipal, que está, neste caso, feito e cedido ao Sporting Clube da Vista Alegre, e porque o Sporting da Vista Alegre tem, neste momento, algumas limitações na área de treino e também de jogo. E, portanto, achamos que isto é benéfico para o nosso território. A comparticipação da Câmara cifra-se em 82.104,33 euros e o investimento será feito durante estes próximos 4 meses. Esperamos nós também que sirva à conclusão. Também há um aproveitamento de alguns dos sistemas, nomeadamente o balneário, as bancadas e aquilo que também é o furo que existe
e a alimentação de água para a manutenção destes relevados. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias que foram aproveitadas e que penso que depois criam aqui melhores condições de treino para todos os atletas de futebol, mantendo-se este espaço nobre da nossa freguesia e do nosso município e que faz com que também o Vista Alegre não recorra, como tem recorrido, tanto a norte como a sul do nosso município, ao aluguer de campos para manter a sua estrutura de jogadores, nomeadamente de formação. E, portanto, trazemos este documento aqui para a vossa aprovação e validação e estou disponível para mais alguns esclarecimentos se necessário. Alguma questão, Sérgio? Não. Alguma questão? Sim, claro que sim. Eu acho que é importante, é um investimento importante. Acho que será uma indicação de uma forma que já foi iniciada anteriormente, que é os clubes procurarem, por sua autonomia, outras fontes de financiamento e não dependerem 100% da Câmara Municipal. Portanto, eu tenho conhecimento desta necessidade no clube em particular que estamos aqui a aprovar esta proposta, o nosso Sporting Clube Vista Alegre, e não tenho dúvida que vai tornar a estrutura, a infraestrutura, toda a dinâmica de captação de mais jovens para a prática desportiva e uma maior qualidade e, portanto, dar nota positiva desta decisão e vamos naturalmente este ponto. Muito obrigado. Ponto 12, qualificação e prolongamento da rua Dr. Joaquim António Vilão, Café da Nazaré, adjudicação e minuta de contrato. Estava a falar com o vereador, acho que De uma forma muito breve, isto é o resultado do concurso que foi lançado para a qualificação desta rua lateral à Escola Secundária da Café da Nazaré. Portanto, é com satisfação que vemos que conseguimos a possibilidade de adjudicar esta empreitada com um valor abaixo do valor base. Uma vez mais, voltamos a ter vários concorrentes nos concursos que promovemos, portanto, é com satisfação que podemos chegar a esta data, podemos trazer aqui a este órgão a possibilidade de adjudicar a empreitada, portanto, um investimento do município para melhorar as condições não só da acessibilidade, mas acima de tudo da segurança da própria escola e de toda a envolvente. Portanto, estamos aqui a falar num investimento de 313 mil euros que será sem qualquer dúvida muito importante para a Café da Nazaré e para o município de Vila. alguma questão? Ponto 13. Ver se sou claro aqui relativamente a esta situação, para também clarificar como é que estou aqui e o ponto em que estamos. Portanto, nesta questão da atribuição da medalha do município de Ilha Dom Manuel da Rocha do Bem da Roca, pela informação que nós temos, pelo Centro de Documentação de Ilha, nós tivemos uma primeira conversa com uma pessoa que habitualmente escreve com o Ilhavense, que é o Sr. João Fernando. Foi uma pessoa com quem já fiz algum trabalho sobre esta questão do Sr. Manuel da Rocha do Bem da Roca e que também é uma pessoa que fez e que já escreveu alguns livros, nomeadamente aqui sobre as pessoas e as vivências da Rua do Casal. O João Fernando, ao aproximar-se da Câmara Municipal, vem pedir o reconhecimento dessa pessoa e percebe-se que as situações débeis em que a pessoa se encontra, as visitas que, quando acontecem, é pontualmente de ano, ou no caso da pandemia não aconteceu, poderão estar aqui ainda em vida uma forma muito limitada de o fazer, do reconhecimento desta pessoa. E, portanto, nós aceitámos esta proposta do João Fernando e tivemos a estudar a forma de o fazer. É evidente que o Sr. Sérgio diz e referiu no início da nossa reunião de hoje que isto pode abrir aqui precedentes. Eu espero que não é essa a questão que nos traz aqui hoje. A questão que nos traz aqui hoje é num momento de comemoração da nossa Biblioteca Municipal de Ilha, podermos também aqui ter esta medalha do município
de Ilha, do Canal Vermelho, atribuída ao Sr. Manuel da Rocha da Oemba Roca, por todos os feitos, por toda a proximidade à comunidade ilhavense fora daquilo que é o nosso país, e que tem também no seu currículo exemplos de vida muito significativos, não só ao Serviço Militar dos Estados Unidos, mas também em várias associações, a própria currículo dele em termos académicos também, e como professor também, acho que é reconhecidamente uma pessoa que deveria, o município de Ilha, fazer esta distinção. No entanto, eu terei que trazer sempre isto à consideração dos seus vereadores, e também dizendo que ele sempre destacou também pela angariação de fundos para obras que foram importantes no nosso município, nomeadamente aquilo que é a criação do nosso CC, do Hospital de Cuidados Continuados, que é gerido pela Santa Casa Misericórdia, para o Iliado Clube, para a nossa Igreja de São Salvador e até a presença no financiamento de um equipamento numa ambulância para os bombeiros voluntários de Ilha. Portanto, são mais que razões que nós achamos que poderia ser fora do momento que é muito importante para o município de Ilha, porque é o nosso feriado principal e onde fazemos as condecorações honoríficas, fazer também este reconhecimento a Manuel da Rocha do Oemba Roca. Portanto, deixaria aí a informação dos seus vereadores. É evidente que aceitarei todas as questões que sejam colocadas, no entanto, acho que os considerandos do documento e a informação são bem claras sobre a pretensão do Executivo Municipal sobre esta atribuição do Plano. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu peço que eu não sei se uma votação secreta é possível uma declaração de voto, não é? Pois não. Portanto, é possível. Então, eu não peço a transcrição da minha intervenção, eu depois apresento uma declaração de voto. Vamos lá uma coisa. Para deixar bem, eu nem tinha por objetivo falar durante o ponto, mas a forma como o Sr. Presidente respondeu à minha interpelação, ou não respondeu à minha interpelação, e a forma como depois ensaiou a resposta, tem que motivar da minha parte uma intervenção neste ponto, mas não posso deixar de deixar registado um ponto prévio, que é, no que diz respeito à substância da proposta, nada me mobiliza contra ela. Absolutamente nada me mobiliza contra a substância da proposta. Mas, para repetir aquilo que disse no início, uma vez que depois terá que constar na declaração de voto, as propostas de distinções honoríficas têm uma longa tradição na Câmara de Ilha de serem formuladas por consenso, ou seja, antes de serem apresentadas em reunião de Câmara, há uma conversa prévia entre o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, e é assim desde sempre. Há uma conversa prévia entre o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores para garantir que a proposta é consensual. Aliás, bem sabemos, muitas propostas não são apresentadas por não merecerem consenso, para não sujeitar as pessoas e as entidades que se pretende agraciar à situação desagradável de a sua distinção ter uma mancha de divisão, uma mancha de divergência. Quando homenageamos pessoas, essa homenagem deve ser o mais consensual possível. E o Sr. Presidente violou essa longa tradição ao não conversar com os Srs. Vereadores previamente. Era tão simples. Ao não conversar com os Srs. Vereadores previamente, era um telefonema para expor as suas razões, conversarmos sobre as suas razões e ou concordávamos em tudo, ou concordávamos em parte e a medalha não era esta, era aquela, e chegávamos a um consenso e a proposta seria aprovada por unanimidade, como têm sido todas. Não é com vinagre que se apanham moscas, Sr. Presidente. E a responsabilidade da falta de unanimidade nesta decisão é exclusivamente do Sr. Presidente. Eu, em circunstâncias normais, sugeriria até ao Sr. Presidente que retirasse o ponto para garantir a unanimidade. Mas a arrogância da resposta do Sr. Presidente, tanto à minha interpelação
como agora, o atropelo a uma longa tradição democrática de buscar um consenso, desobriga-me de fazer agora o papel ao Sr. Presidente, ir ao ponto para podermos votar todos a favor numa próxima oportunidade. E por mim hoje, esta votação de facto não abre um precedente, porque eu não vou permiti-lo, no que me diz respeito. E essa responsabilidade é exclusiva do Sr. Presidente. E, à minha pergunta inicial, na minha interpelação, antes de começarmos a reunião, à minha reflexão sobre se era deliberado, era um desrespeito pelos vereadores, se não é deliberado, é de uma inabilidade inqualificável. Eu começo a achar que foi deliberado e que este desrespeito é deliberado, é para afrontar. E usar uma proposta de distinção honorífica de uma pessoa honrada para promover divisão é inqualificável, Sr. Presidente. É inqualificável. E eu tenho que o deixar registado e tenho muito lamento que isto tenha que acontecer, mas não me sinto responsável pelo que tiver que acontecer. Essa responsabilidade do Sr. Presidente que não conduziu este processo de decisão como era a sua responsabilidade, o seu dever de conduzir em respeito pela lealdade institucional que deve existir entre os membros da Câmara e em respeito e pelo respeito que nos merece a pessoa visada nesta proposta. Se me permite, Sr. Presidente, bem, relativamente a esta questão, já no início tinha feito algumas considerações, mas nós, PSD, entendemos que se esta distinção era já algo que vinha sendo pensado, visto que é uma questão de falar de um homem de facto notável, que teve um trabalho substancial no município, atempadamente isto devia ter sido pensado. E nessa medida, quando se atribuíram as distinções no feriado municipal, ainda que não se tivesse atribuído a distinção a este senhor, poderia ter ficado salvaguardado, ter-se feito uma adenda em que ficasse previsto que, quando ele cá viesse, lhe fosse entregue a referida distinção. E este assunto tinha ficado resolvido. Agora, decidir trazer isto à reunião de Câmara, sem previamente, como sempre se fez, ter uma conversa com os restantes vereadores, é de facto um desrespeito com aquele que é o nosso trabalho aqui neste Executivo. Estamos habituados a que haja esta partilha da informação, é importante que ela aconteça exatamente para evitar situações destas que estamos agora aqui a discutir, se sim, se não, quando de facto nada há a objetar relativamente à pessoa em causa, antes pelo contrário, é mais que merecida a distinção. Agora, o processo que conduziu até este momento, de facto, não salvaguarda aquelas que são as intenções habituais. E nessa medida, e até porque também abriria aqui um precedente, e a dada altura estamos aqui durante o ano a propor distinções honoríficas, quando o próprio regulamento sugere ou indica que preferencialmente as mesmas sejam entregues no feriado municipal. Portanto, está aqui em causa o processo, não a pessoa em si, e penso que esta pode ser um momento de facto de percebermos que as coisas não podem ser conduzidas assim. O Sr. Presidente tem que se lembrar que tem aqui mais gente que tem direito à opinião e direito a manifestar-se sobre as questões e não pode decidir sozinho, com o seu Executivo. E apresentaremos também uma declaração de voto relativamente a esta matéria. Muito bem. Eu só queria, por último, também fazer aqui uma referência que é assim, independentemente daquilo que têm sido as decisões em termos de regulamento de Câmara, nós temos sempre um tempo para fazer estas apreciações até este dia após a recepção dos documentos. Portanto, elevamos sempre o dia da reunião de Câmara como sendo um momento para fazermos este tipo de observações. Podemos fazê-los antes, mas isso é política, também nos vamos habituando e, portanto, sabemos gerir perfeitamente estes assuntos e percebemos, nós e todo o cidadão comum percebe muito bem o que é que está aqui em questão e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas sobre aquilo que os seus vereadores ambos dizem. Terei que
rever no futuro estas situações, não me culpabilizando muito sobre elas, mas achando também que a substância da proposta é o que mais interessa e, portanto, é neste ponto que nós estamos, no ponto 12, e, portanto, precisávamos agora de saber a vossa posição. Para isso também propusemos aqui que este ponto seja de escrutínio secreto sobre a proposta da atribuição e, portanto, faríamos agora o escrutínio sobre esta situação. Portanto, a proposta foi chumbada, com 4 votos contra e 3 a favor. Com declarações de voto do PSD e PS. Bem, passaríamos para o ponto 14, IMT, processo de contornação, alguma questão? Ponto 15, Fundo Municipal de Apoio às Famílias e Indivíduos Carenciados, aprovação, subsídio pontual à Santa Casa Misericórdia de Ilhavo, com participação no pagamento da fatura de água, saneamento e resíduos sólidos e o contrato mudado de produtos de apoio. Alguma questão? Não. Ponto 16, proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de técnicos para atividades em enriquecimento curricular, SAEX, aprovação. Alguma questão? Sim. Faz favor. Sim, Presidente, eu constato que houve, não é isso que mobiliza a minha intervenção, mas a propósito digo, que houve aqui alterações substanciais na organização das áreas de atividade face ao ano anterior, resultando numa concentração em apenas 4 áreas. Eu não me pronuncio sobre essa opção, até porque não é essa a substância desta votação e porque, com a informação limitada de que dispomos, é impossível avaliar a razoabilidade da opção através das designações e da quantidade de áreas, mas resta-me naturalmente deixar registada a minha expectativa de que estas alterações tenham sido, como têm que ser, no meu entendimento, articuladas do ponto de vista pedagógico com os agrupamentos de escolas e deixar o desejo para que estas alterações representem uma melhoria substancial na disponibilização de atividades de enriquecimento curricular aos nossos alunos. Mas aquilo que mobiliza a minha intervenção sobre este ponto diz respeito ao procedimento e é a repetição de uma posição anteriormente expressa. Eu mantenho a reserva já manifestada anteriormente em relação à integração de membros do Executivo Municipal nos jurízicos dos procedimentos. Aliás, em coerência com uma boa prática que arreda os políticos de questões que são eminentemente técnicas. E esta reserva estende-se naturalmente ao pessoal político que emana dos membros do Executivo. E, portanto, eu considero que não é uma boa prática que um membro do Gabinete de Apoio à Presidência ou do Gabinete de Apoio à Variação integre júris e neste caso, seja Presidente do Júri, como é o caso do adjunto do Sr. Presidente. O processo de recrutamento em causa é um procedimento técnico, não tem qualquer teor político, o Sr. Adjunto da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara não é técnico da Câmara, desempenha funções políticas no quadro da confiança política do Sr. Presidente. Os
escolher os técnicos das AECs não é uma tarefa política e, portanto, aos técnicos o que é dos técnicos, aos políticos o que é dos políticos e não acho que esta seja uma boa prática e por essa razão é que não aprovo este procedimento. Muito, Sr. Presidente. Pronto, eu em questão esta proposta, naturalmente, tem sido aquilo que é a prática da Câmara Municipal que está garantido, portanto, a concordância das diretoras dos nossos 3 agrupamentos daquilo que é a nova proposta. Eu queria só perceber, entende-se que há aqui a mudança de nomenclatura daquilo que são as áreas anteriormente oferecidas, mudam aqui os nomes. Gostaria, caso fosse possível, que nos fosse transmitido o que é que motivou esta mudança, se são os conteúdos, se é o tipo de abordagem, e para além disso, como é que será feita esta distribuição da carga horária nos 4 anos, que reduz as áreas e, portanto, há aqui algumas que naturalmente vão ter mais carga horária e, portanto, perceber quais foram essas opções e volto a referir, naturalmente, validadas pelas nossas diretoras e pelos órgãos competentes. Muito bem. Eu, em primeiro turno, gostaria de dizer ao Sr. Sérgio Lopes que... Sr. Vereador Sérgio Lopes. O senhor começa a tratar o Sr. Presidente por Sr. João Capelado. Perfeito. Bem, eu diria ao Sr. Vereador Sérgio Lopes que relativamente a este assunto, a mim não me mete qualquer problema relativamente a estes procedimentos. Aliás, acho que a correção nos é exigida não só pela lei, como em todos os processos em que nós estamos envolvidos, não me permite avaliar o que quer que seja. O senhor permite-lhe sempre fazer essas referências, ou permite-se fazer essa referência, portanto, olha, eu não vejo problema nenhum nisso, não vejo que essas atitudes tenham penalizado o passado, aliás, até acho que favoreceram muita da relação que hoje as pessoas têm umas com as outras, e isso é que é importante. Relativamente àquilo que o Sr. Vereador Tiago Lourenço vem aqui a referir, cabe-me realmente fazer aqui 2 ou 3 explicações que poderia ter feito de uma forma inicial, peço desculpa, mas que acho que vou ao tempo, até pelas referências que fez, e que é importante realmente ressalvar. Um dos problemas com que nós nos deparamos neste momento é a ausência de pessoas para fazer e prestar este serviço. Nós estamos aqui a pensar em 87 postos de trabalho, o que já tem sido muito difícil nos últimos anos de concretizar e ir à bolsa de recrutamento que fica também aqui pendurada, ir buscar pessoas, porque notamos que logo no primeiro trimestre há muitas saídas por pessoas que encontram a sua colocação. E depois também temos aqui outro problema. Muitas dessas pessoas querem que este trabalho que é feito nas AECs tenha contagem de serviço e depois recorre às escolas também para fazer essa contagem de serviço. E, portanto, nós o que achamos é que podemos reforçar aqui o número de horas dessas pessoas também nas suas atividades. Antes nós teríamos aqui 7 coordenadores, passamos a ter 4 coordenadores. Agregamos aqui no desporto a atividade rítmica expressiva e a atividade física e desportiva. No brincar, os jogos, estratégia e raciocínio, a atividade lúdica ou expressiva, juntamos isto. E pomos aqui também na ciência, a ciência e o brincar, a atividade computacional e criativa, agregamos isto. Fica a música, que já por si tem aqui uma dificuldade, uma exigência também das nossas coordenadoras, das nossas diretoras, dos nossos agrupamentos, que deveríamos ir mais longe sobre esta atividade da música, deveríamos ter mais atividade. E não temos conseguido, porque não chega, elas dizem-nos diretamente, do 1º ao 4º ano, não há, nesta atividade da música, não temos professores e depois também não temos resposta para esta necessidade que as pessoas acham que deveria existir. Portanto, nós aqui tentamos que entre os 78 e os 87 no máximo consigamos encontrar pessoas disponíveis para prestar este serviço das AECs. No fundo também aquilo que a Câmara decidiu é uma mais-valia também as pessoas serem titulares da DSE, portanto é uma das características também, valida muito a procura pelo nosso serviço das AECs
e, portanto, se este ano já tivemos aqui um incremento de 23 ou 24 mil euros numa modificação orçamental que estamos a fazer, este valor que nós também apresentamos aqui relativamente a este início, que diz respeito unicamente ao ano de 2023, depois será utilizado com mais 300 mil euros para dar resposta às necessidades das AECs. Portanto, nós precisamos disto, as escolas, foi aprovado nos conselhos também esta decisão de validação das AECs, portanto, nos pedagógicos, com um parecer favorável a todos eles. Portanto, é isto que nós temos para a oferta das AECs das 16 às 17 horas nos nossos estabelecimentos de ensino. Portanto, deixo à consideração dos seus vereadores a votação. Abstenção por votação. Passaria então para o ponto 17, onde temos a mostra de artesanato do Festival Bacalhau 2023, seleção de adesão. Alguma questão? Não. Ponto 18, listagem dos processos de ultimamente e destaques de parcela com despacho no período entre 1 de 7 e 31 de 7 de 2023. Alguma questão? Não. E a prestação de serviços em regime de avança, João Tola, conhecimento de emissão de parecer? Sim. Força, Sérgio. Não sei se eu depois de ter agora, desculpe lá. Eu entendo a informação do ponto de vista técnico por parte dos chefes de divisão está bastante completa. O que revela que efetivamente a dinâmica tem vindo em crescendo e as necessidades têm-se revelado superiores, e por esse motivo a proposta chega com este desenho exatamente de fazer face àqueles que são os desafios atuais. Naturalmente que está a ser analisada aquilo que será a dinâmica do próximo ano e aquele que será o enquadramento face à disponibilidade de recursos humanos por parte do município, até para promover também a descentralização da oferta ao nível do envelhecimento. Penso que é isto. Sr. Presidente, este procedimento repete uma proposta feita em fevereiro para um contrato de 5 meses e que agora nos é proposto para um novo contrato de 6 meses. Por ajuste direto, sem recurso a consulta ao mercado, ou seja, sem recurso a vários candidatos. Na altura, quando esta proposta deste contrato, de outro contrato de avanço por 5 meses com esta mesma prestadora de serviço, optei na altura pela abstenção, ainda que considerasse que este posto de trabalho estava a ser ocupado com recurso a um falso recibo verde, porque a natureza da função corresponde a uma necessidade permanente, à qual deve corresponder uma relação contratual permanente. E na altura optei pela abstenção, apesar do recurso a um procedimento menos transparente, ou seja, o ajuste direto ao invés da consulta prévia, e apesar da remuneração proposta me parecer baixa face às responsabilidades em questão. Apesar disto tudo, optei pela abstenção, que deduzia que, pela duração curta de 5 meses que nos era proposta, se tratava de uma situação excepcional. Mas terminado este contrato e repetida hoje a proposta, cai por terra a ideia da excepcionalidade. A isto, somado o facto de não haver um concurso de pessoal a decorrer para suprir esta necessidade, que pudesse justificar a avança até que a vaga seja ocupada através do recrutamento, através de um procedimento concursal.
Eu lembro que no mês passado foram aprovados concursos para várias vagas, para vários técnicos superiores, e esta área não foi contemplada. Portanto, dizia eu, terminado esse contrato e repetida a proposta meio ano depois, é de lamentar que se insista, neste como em cada vez mais casos, na ocupação de postos de trabalho, recorrendo à precariedade, tanto no tipo de vínculo contratual, como na duração do contrato. Portanto, não é um bom ato de gestão pública, não é promotor de uma relação justa de trabalho, não é promotor de um processo de recrutamento transparente que garanta igualdade de oportunidades a todas as pessoas que estão no mercado disponíveis para estas funções. E, portanto, não é um bom exemplo para a comunidade que a Câmara dá enquanto entidade empregadora esta proposta. Muito obrigado. Bem, eu antes de passar à sua vereadora, eu acho que o mais importante é o serviço que tem sido feito, onde esta geontóloga está no nosso laboratório de envelhecimento, diretamente ligado à nossa área social. E, portanto, fora todas as outras atividades que também desenvolve dentro dessa área de trabalho. Mas, de qualquer maneira, a sua vereadora poderá clarificar a importância que a comunidade tem com este serviço que está criado e o desempenho da função. Faz favor, sua vereadora. Não. Peço desculpa. Entendendo toda a referência do Sr. Vereador Sérgio Lopes, na verdade, como podem verificar no que concerne aquilo que é desenho das atividades do próprio laboratório, que estão sujeitas a programações trimestrais e ao recolhimento de parcerias que não são exclusivamente da decisão por parte do município, mas também dos parceiros que integram exatamente o funcionamento do laboratório. Naturalmente que estas dinâmicas não são constantes ao longo do ano, em que há períodos que efetivamente estão mais sobrecarregados e há atividades a decorrer que exigem a presença e esta necessidade por parte de técnicos, e outros períodos em que efetivamente não existe tanta demanda a esse nível. E por esse motivo, e pelo facto de que efetivamente a técnica em causa, durante esse período que referiu, desenvolveu um trabalho qualitativo, e por esse motivo é que se propõe que o assegurar de alguns projetos, não o funcionamento, claramente não pode ser assegurado, inclusive por uma técnica com este regime com o município, mas algumas atividades em que ela desenvolve trabalho que é notório e nós estamos exatamente atentos para avaliar a pertinência de necessidade de recurso humano de caráter permanente para suprir esta necessidade. Obrigado, Sr. Vereador. Mas alguma questão? Sim, Sr. Presidente. O laboratório de envelhecimento não é uma estrutura provisória, é uma estrutura permanente. E a sua programação será uma necessidade permanente e não provisória. E eu não estou, nós não estamos nesta proposta a avaliar a qualidade do trabalho da prestadora de serviço. Estamos já a avaliar a decisão de contratar uma pessoa para suprir estas necessidades. Eu acho que estas necessidades são e serão permanentes. E às necessidades permanentes deve corresponder um contrato de trabalho permanente, porque um contrato de trabalho permanente consubstancia-se numa relação justa de trabalho. Justa tanto para o empregador, mas muito mais para o empregado. E transparente, porque permite que as várias pessoas disponíveis no mercado, qualificadas e disponíveis para exercer esta tarefa, se possam apresentar à Câmara como candidatas. O critério que este caso não cumpre. Eu aceito que se recorra aos contratos de prestação de serviço, às agências, em situações excepcionais. Ora, quando uma situação se repete, deixa de ser, começa a ser muito difícil acreditar que a situação é excepcional. E, portanto, eu acho que tem que haver uma avaliação, a médio e longo prazo, por parte de quem gera os recursos humanos da Câmara, das necessidades de recursos humanos. Nós tivemos, eu recordo, que nós já há um mês tivemos o lançamento de um concurso pessoal para a ocupação de várias vagas de técnicos superiores em várias áreas de competência e não lançámos um concurso pessoal nesta área. E se criámos uma estrutura há relativamente pouco tempo
que é o laboratório do envelhecimento. E se de lá para cá não reforçamos a nossa capacidade de trabalho nesta área, se calhar estava na altura de começarmos a pensar nisso. E aliás, já devíamos ter pensado e já devíamos, no anterior concurso pessoal, se calhar, pelo que se nota por esta proposta, já devíamos ter lançado esse concurso de pessoal para fazermos face às nossas necessidades, para deixarmos de termos que recorrer a figuras, a relações contratuais que são injustas para ambas as partes e injustas para o interesse público. Muito obrigado. Passaremos então à votação da proposta. Contra com declaração de voto. Bem, vamos estar aqui só 10 minutos e já passamos ao período do público. Ao público. Estou a falar das inscrições, por favor. Dr. Faria. O meu nome é Manuel Sá e eu estou aqui para saber qual é o ponto da situação sobre o contrato que eu tenho com a Câmara de uma permuta daquele terreno que se chama a Zona Industrial do Linha Federal da Câmara. Já assinamos a primeira escritura e falta resolver o resto do processo. E eu gostava de saber que ponto é que estou. Muito obrigado. Mais alguma inscrição, Sr. Faria? Bom dia a todos. Eu venho aqui expor 3 casos públicos. Um deles prende-se com a questão da praia Campo da Odinoco. Na última reunião de Câmara aqui, ouvi aqui uma discussão, tem que se chamar discussão, do que é que era a limpeza e a qualidade daquela praia. E confesso que fiquei muito baralhado. E nada melhor para perceber melhor o que é que estava a passar, no fim de semana seguinte fui a essa praia. O que é que eu vi? De facto vi uma areia muito razoável, muito primitiva, como há 20 anos atrás. Porque quando aquele jardim Odinoco foi feito ou transformado, eu trabalhei lá. Eu fui construtor daquele bar, portanto, naquela altura discutimos muito aquela praia. Aquela praia tem um erro de concepção.
Portanto, tem um erro de circulação de água, que não fizeram na altura e passaram-se 20 anos, ou lá quantos são, não tenho bem presente, e continua na mesma. A questão mais importante que eu vi ali, no mau trato daquela praia, é que quando foram feitas aquelas obras, no que diz respeito à bacia, aquelas pedras na baixa mar, já lá estavam, já se viam. E eu lamento que 20 anos depois, continuo a dizer que não tenho preciso o tempo em que aquilo existe, não fui ver, aquelas pedras continuam. Portanto, aquilo não deve continuar. Do meu ponto de vista, nunca devia ter existido, devia ter sido limpo na altura e devia, portanto, os responsáveis deviam ter mais cuidado com esta causa pública. Outra coisa que eu fiquei também baralhado, porque eu não ouvi nada na imprensa, nem ouvi ninguém falar, foi o que aconteceu quando cheguei lá. Eu, quando cheguei, estava uma moça de cerca de 15 anos a ser tratada pelo nobre governador Salvador por uma contaminação de medusa. Eu fiquei muito surpreendido. Eu perguntei se aquilo era normal. O rapaz não me soube responder, tratava-se de um rapaz jovem, de 20 e poucos anos, não me soube responder, até porque era o primeiro dia que fazia ali serviço. E eu inteirei junto da família da rapariga o que é que elas achavam daquilo. Bom, condenaram o campo, são responsáveis por aquilo não deve acontecer, a rapariga sofreu, eu sou testemunha disso, e portanto, eu pergunto-me, no caso da água e no caso das medusas, nada se viu, nada se publicou. Eu pergunto, sabiam? A Câmara sabia? Não sabia? Eu falei com o dono do bar, já não é o mesmo, infelizmente, por causa da forma como todo o processo foi tratado. O antigo dono do bar já não é o mesmo, o dono do bar já não é o mesmo. E ele, bom, teve dificuldade em se explicar. Ok, eu compreendo, ele tem um negócio a render para fazer face às situações e, portanto, não me convinha muito falar do assunto. Agora pergunto, é normal nós deixarmos as medusas entrarem numa bacia daquelas onde há muitas crianças? Bom, eu acho que não é nada. Fico por este assunto. Outro assunto, as águas, as canalizações de águas, o serviço de águas que nos é prestado. Eu já uma vez aqui, ou duas, três, já me referi à questão das águas. Continua a ADRA a proceder a execução de obras e cada vez eu percebo mais como é que eles executam, como é que o gestor da ADRA funciona, lamentavelmente mal. Em que chegam às 11 da manhã e cortam a água. Cortam a água, ligam lá às 2 ou às 3. Às 8 da manhã chegam e cortam a água. Às 3 da tarde cortam a água. E o público, no que toca àquilo que eu conheço, um pouco por todo o concelho, e se é a área, é um pouco por toda a região das áreas da Aveiro, é igual. Não estará a Câmara consciencializada que isto é um erro de falta de respeito pelas pessoas, pelo consumidor, pelas pessoas que pagam este serviço? Não será a Câmara responsável por isso, uma vez que a Câmara faz parte do sistema? Ou não me interessa à Câmara? É que eu levanto sempre estas questões desta forma, porquê? Porque isto é uma linguagem que a Câmara tem que compreender, que esta linguagem levanta dúvidas. A minha linguagem é levantar dúvidas, porque se eu falo que a ADRA tem um comportamento que é fraco, é nefasto, prejudica as pessoas, e mantém, há algum interesse em não mexer no assunto, na situação. Eu acho que nenhum de vocês aqui esteja a tomar um duche no momento para o fique sem água. Fico contente. Que cheguem à cozinha, querem água, não tenham água, eu fico contente. Portanto, eu acho que isto pode também ser alterado. E não é com as redes sociais que vamos alterar isto. Eu já chamei a atenção que as redes sociais, vocês sabem muito bem, todos os senhores sabem, as pessoas sabem que as redes sociais são empresas privadas que exploram o mercado. E, portanto, nós, baseando-se em redes sociais,
quanto a mim, estamos a cometer alguma falha, pode ser muito grave. Bom, o terceiro ponto. O terceiro ponto foi criado aqui na última reunião, um assunto que o Sr. Presidente trouxe à mesa, que foi a forma como eu trato a figura do Presidente da Câmara. Exibiu-se, de certa maneira exibiu-se nos seus comentários, mas esqueceu-se que eu disse antes, já tinha dito 2 vezes, que este meu comportamento em relação à Câmara, eu não sou hipócrita e venho aqui dizê-lo mais uma vez. Eu sou 100% contra a eleição de pessoas independentes para estes cargos. E como tal não mudo, e não vou mudar, porque acho que tenho razão. Mas jogo o jogo, aceito e por aí vai. Portanto, uma pessoa se candidata a este cargo tem que se sujeitar às críticas e sem ultrapassar o chamado linha vermelha que eu falo, sem ultrapassar essa linha vermelha, ter que aguentar com o trato. Então, eu não vou dar um trato a um Presidente de Câmara com o qual eu não aceito, eu não estou de acordo, mas aceito, porque é o jogo político, democrático, que eu trato com benesses, com bajulação. Pelo contrário, eu seria hipócrita se eu fizesse. Portanto, isto aqui tem muito a ver com isso. Acrescido daquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhas falou e em relação de quando era Presidente da Junta, o Sr. Sá falhou pelo menos em 3 momentos grosseiros, 3 momentos grosseiros, aquilo que foi o caso do desvio do documento da Junta para a Câmara. O senhor disse a mim que assumia a responsabilidade do desvio, do transvio, ou lá o que é isso. Até hoje eu não tenho resposta. Eu continuo a aguardar a resposta. O Sr. Presidente não quer, penso que eu vou bajular quando o senhor não me dá respostas. E pelo contrário, vem à Câmara, presta declarações não corretas. Vai hoje ao Tribunal, não presta nenhuma justificação do que aconteceu. Nunca falou que era da sua responsabilidade o caso que aconteceu. Portanto, o senhor está em falta e não venha exibir-se em relação àquilo que as pessoas, o público aqui vem falar, porque a culpa é sua. E, portanto, sobre isso eu continuo ainda à espera e só retifico a falha que teve enquanto Presidente da Junta naquele ponto preciso. Isto é muito importante. Eu não tinha muito interesse em levantar a questão, mas o senhor acha que devia ser bajulado? Eu acho que não, e, portanto, trouxe este ponto aqui. Obrigado. Bem, relativamente ao Sr. Manuel Sarno, relativamente ao registro e à escritura do processo está fechado, esse assunto. Relativamente ao seu processo de construção dos limites do seu terreno, nós vamos tentar em setembro e outubro entregar-lhe a parcela completamente definida. Relativamente ao Sr. António Silva, relativamente à Praia do Alinho, não tenho muito a acrescentar. Mantemos o sistema de fiscalização da qualidade da água, mantemos a praia limpa, vamos verificar o que é que diz sobre a pedra. Sobre a contaminação da medusa, não tenho nenhum relatório da nossa empresa ou da nossa associação Rescatilha sobre esse processo. Sei que há caravelas portuguesas e alforrecas a chegar à costa e é natural que possam chegar também ao Douro e que têm sido tiradas pelos nossos nadadores salvadores. Há pessoas que conhecem os problemas advindos do contacto com isso, há outras pessoas que não conhecem. É natural que essas situações possam acontecer e, portanto, também não vou adiantar muito mais. Sobre os cortes da água, vou defender aquilo que é a instituição ADRA e Câmara Municipal de seguida, sabendo que são presentes a toda a comunidade editais pela forma escrita e por todas as outras formas digitais quando há cortes programados. Quando não há, é porque também houve ocorrências imprevistas, são matérias que permitem ou que têm que ter uma manutenção corretiva e, portanto, é natural que haja esses cortes de água. Temos tido alguns reportes de algumas pessoas que perguntam unicamente porque é que não tenho água, quando nós sabemos a justificação, sabemos que não procuramos dá-la. Relativamente à forma como trata o Sr. Presidente da Câmara, olha, não vou fazer consigo o que o senhor faz comigo, vou ser uma pessoa diferente e, portanto, o senhor sabe bem tudo o que fez com o Sr. Presidente da Junta, sabe como o manipulou, sabe como tentou fazer o que quis e o que lhe apeteceu. Portanto, até fui a tribunal que os fiscais da Câmara justificaram uma obra que ainda hoje
só serve para o senhor utilizar, não serve para mais ninguém, porque o seu carro está continuamente lá estacionado, não proibido, que é proibido fazer aquela obra e é proibido, portanto, se eu quis resolver da forma que quis, olha, vai manter-se a minha posição. Muito obrigado a todos. Faz favor. Não compreendi, o caso está concluído como? Até setembro ou outubro fica concluída a sua obra, está bem? Não é obra, eu quero receber O lote. Quando eu fechar, serviço. Está bem? Está-se a referir a conclusão. Exatamente, à conclusão do processo, está bem? Tudo termina, está bem? Fica fechada a reunião de Câmara de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado à Comunicação Social mais uma vez e a todos os presentes. Muito obrigado.